Nós vamos estar falando mais um pouco, né? Porque sempre falamos desse guerreiro, desse homem de Deus que foi Josué. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né? No capítulo 1 de Josué. Nós estamos tendo uma série de lições falando de líderes. Como nós aprendemos com esses líderes? Como a vida deles são inspiradoras, né, para a nossa jornada aqui na terra. E eu espero que nessa manhã você possa refletir sobre esse homem de Deus chamado Josué. Diz o seguinte, nós vamos ler do 1 até o versículo 9 do capítulo 1. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fecha os olhos. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa manhã. Somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pelos ensinamentos que ela nos trazem. Tenho convicção que esse texto é vivo, Senhor, ele é para os nossos dias, é para cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja falando a nossa vida, Senhor, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Senhor, para isso, Senhor, eu lhe peço que o Senhor esteja dando capacidade, inteligência ao teu povo, para que possa aprender a tua palavra, Senhor, aplicar a tua palavra, Senhor, e me dê graça, sabedoria, a inteligência, para que eu possa ministrar da forma que tu queres, não conforme o meu pensamento, mas conforme o pensamento do teu Espírito Santo. Coloca na minha boca, Senhor, na minha mente, as palavras, Senhor, para que eu possa transmitir de uma forma que possa trazer fruto na minha vida e na vida dos meus queridos irmãos, não só os que estão aqui dentro desse templo, mas aqueles também que estão online neste momento. Aquieta o coração de todos, ó Pai. Nós repreendemos todo espírito maligno aqui dentro, onde as pessoas estão também ouvindo a tua palavra, Senhor, para trazer inquietação, para trazer confusão nas mentes, para distorcer, Satanás distorcer as palavras, ó Pai. Nós repreendemos no nome de Jesus e pedimos, Pai, fala-nos. Nós precisamos sempre ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar? Esse texto é um texto lindo, né? No início aqui do livro de Josué, um livro que fala de batalhas, algumas derrotas, em função do pecado do povo, né? Dos erros cometidos, mas também fala de vitórias,
de um povo que seguiu a Deus, né? E quando nós olhamos esse texto, nós estamos vendo que começa Deus falando com Josué de uma forma muito direta e clara, logo após a morte de Moisés. Moisés foi um grande líder, um líder que Deus usou com poder. Maravilhas aconteceram através da vida de Moisés. Certamente o coração de Josué deve ter pensado: nunca serei como Moisés. Mas Deus, Ele não quer que a gente seja como outro líder, como outra pessoa. Ele quer que você seja você mesmo, dentro das suas limitações, mas que você cumpra a palavra de Deus. É só isso que Deus quer da gente. Ele não quer que todos nós sejamos iguais, porque nós somos diferentes, e Deus vai usar. Mas você pode ser o líder dentro da sua casa, você pode ser o líder, né, de um departamento, você pode ser um líder ali no seu trabalho, você pode ser essa liderança que Deus quer. O que é a liderança? É alguém que influencia outras pessoas. Isso é um líder, ou é um influenciador. Hoje muitos têm sido para o mal, na grande maioria, mas muitos líderes que têm para o bem, na própria internet, né, online, eles têm trazido influência sobre a vida das pessoas. Alguns de uma forma muito danosa, trazendo influência na nossa juventude, na mente das pessoas. As pessoas têm seguido gente que não é para ser seguida, né? A influência, mas não deixa de ser um líder, pessoa que influencia a outra. E é esse o papel que Deus quer para a gente, que a gente tenha postura de um servo de Deus para influenciar outras pessoas. Influenciar as pessoas para que elas possam servir a Jesus, para que elas possam querer a Jesus através do nosso testemunho. Esse é o desejo de Deus. E nós vemos aqui, ao terminar essa lição, eu queria que pelo menos algumas coisas que Deus falou no meu coração ficassem assim muito marcadas também no seu coração, que são importantes, né? Ao terminar aqui, primeiro, o líder, ele sempre vai ter um espírito de conquista. Se você não quer conquistar nada, você nunca vai ser um líder. E Deus te chamou para ser líder, e como eu falei, não sei aonde, talvez dentro da sua casa, talvez no seu trabalho, talvez entre os seus vizinhos, mas Deus quer que você influencie e que você tenha esse espírito de conquista. Conquista do coração deles, conquista que eles tenham a mesma fé que nós temos que ter esse espírito de conquista. Ver os nossos jovens saindo para levar a mensagem sem vergonha nas faculdades, etc., é um espírito de conquista. São pessoas que querem influenciar outros a ter o mesmo sentimento que nós temos, conhecer esse Jesus tão lindo e maravilhoso. Segundo, que um líder ele precisa ter ânimo. Nós vimos aqui várias vezes Deus falando para que o Josué tivesse ânimo. Uma pessoa desanimada, ela não conquista nada. Uma pessoa desanimada, ela não vai para frente. Uma pessoa desanimada, ela nunca vai obter nada na sua vida. Então é importante que a pessoa seja animada. Até uma dona de casa desanimada não vai dar certo. Mas está tomando ali conta da sua casa, dos seus filhos, é desanimada. Ela não acredita. Ela acorda já pensando que o trabalho vai ser exaustivo, e sendo que pode ser uma grande bênção, né? Todos nós temos que levantar. Tem gente que fala assim: ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é o dia que Deus fez, é um dia abençoado por Deus, é um dia, se você tem um trabalho, dê glória a Deus, porque você tem um trabalho. Se você vai para a escola, dê glória a Deus, porque você tem uma oportunidade de crescer, de aprender alguma coisa.
Então nós precisamos entender que o líder, ele não pode ser uma pessoa desanimada. O desanimado, ele nunca, alguém fala com ele, tem essa oportunidade, mas não vai dar certo. Não. Era o que estava acontecendo aqui com Josué no início, antes de Deus falar com ele. E eu creio assim que Deus está falando conosco hoje. Assim como falou com Josué, está falando com você, está falando comigo, não é? Então, se eu não tenho um espírito de conquista, de ter algo mais, de aprender, ser animado para fazer as coisas, tem alguma coisa que precisa ser mudada. E Deus está falando com a gente, como falou aqui com Josué. Moisés tinha morrido, ele era seguidor de Moisés, mas ali o coração dele estava temeroso. O que eu vou fazer? E Deus fala com ele, fique tranquilo, vá conquistar, eu que estou mandando, a terra é para ser conquistada, não fique desanimado de forma nenhuma. E por fim, o que Deus fala com ele, que é fundamental para a gente, anda segundo a minha palavra. Não adianta a pessoa tem muitas pessoas que são animadíssimas, mas elas distorcem a palavra de Deus, elas não seguem a palavra de Deus, elas vão por caminhos que não são os caminhos da palavra de Deus. Então, Deus fala com Josué aqui de forma muito clara, então somente, não desvia da minha palavra, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, anda na minha palavra, as conquistas virão, as muralhas vão cair, as coisas vão acontecer, os inimigos vão ser vencidos, você vai conquistar a terra, mas é preciso que você entenda perfeitamente que é andando na minha palavra. Todas as vezes que sair da minha palavra, vem derrota. E assim é na nossa vida também. Quantas vezes a gente está indo bem, Deus está abençoando, Deus está abrindo portas, de repente a gente acha que sabe mais que Deus, e fala, não, a palavra está dizendo isso, mas eu penso que o melhor seria isso. Não temos que estar pensando nada que vai contrário à palavra de Deus. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado na nossa casa, vai dar errado no nosso trabalho, vai dar errado na nossa vida, e nós temos que ter esse entendimento. Então, quando eu já começo a lição pensando, o que Deus fala com Josué aqui é importante na nossa vida? Conquista, tem objetivo na sua vida. Eu não posso amanhecer sem objetivos. Eu não posso amanhecer sem objetivos. Eu estou aposentado. Tem uma jardinagem para fazer? Tem um lote para capinar? Tem um serviço voluntário para fazer numa instituição? Tem a oração na igreja? Tem que ter objetivo. Tem que ter objetivo. Eu não posso amanhecer sem objetivos na vida. Nós temos que ter objetivo. Sem objetivo, nós já estamos mortos, desanimados. E precisamos ter esses objetivos na vida. Então, quando nós vemos essa história, esse acontecimento aqui, nós temos que separar duas situações. Uma situação de um povo que não entrou na terra prometida, ficou zanzando 40 anos, porque eles não acreditaram que Deus era poderoso para colocá-los naquela terra. Quando Moisés manda 12 espias, e entre os 12 espias estava Josué. Um deles era Josué, um de cada tribo, e manda eles olharem lá a terra. Josué e Caleb voltam, olha, a terra realmente é boa, nós vamos conquistar, nós precisamos ir lá, é a terra que manda leite e mel. Os outros 10 espias falaram, realmente é
É muito interessante aquela cidade, é muito interessante o fruto da terra, é muito interessante tudo que nós vimos lá. Só que tem um problema. Tem gigantes, tem cidades fortificadas. E eles desanimaram o povo chorava, o povo murmurava contra Deus, e o povo quis voltar para o Egito. Então, era um povo que Deus chama de obstinado, dura cerviz, cabeça dura, sem entendimento, que não entendia quem era Deus de verdade, o Deus poderoso, que quando manda, Ele não te manda sozinho. Quando Ele fala para você conquistar, Ele vai junto com você. Como Ele foi, estava com eles. Eles viram tantos milagres da presença de Deus. As pragas lá no Egito acontecendo, depois o mar vermelho se abrindo, a nuvem que protegia contra o sol no deserto, a coluna de fogo que protegia contra o frio à noite, maná que caía todo dia, um alimento que caía certamente, um alimento mais nutritivo que nós podemos falar. Você fala assim, a fruta tal é o alimento, a carne tal é o alimento mais saudável. O maná certamente era o alimento mais nutritivo que já passou aqui na face da terra, porque era o alimento de Deus, com todos os nutrientes que nós temos necessidade no dia a dia, não precisa mais nada, porque Deus é bom e fiel, e Ele não ia mandar nada incompleto, Ele mandou, e o povo ainda reclamava do maná, né? Água da rocha, águas que eram amargas, venenosas, que se tornaram doces. Deus faz milagres ali, mas aquele povo não entrou no deserto, em Canaã, não entrou onde era o objetivo de Deus que eles entrassem. E interessante que o apóstolo Paulo, e eu queria ler esse texto também, abra aí 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ora, irmãos, isso é para a gente, para nós, preste atenção que não é para, Paulo não está falando só para aquele povo daquela época, não, tá? Essa é uma história que nós sabemos, acabamos de ler lá de Josué, é para a gente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, todos passaram, daquela geração ali, a geração de Moisés, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela rocha que saiu a água representava Cristo. O manjar lá representava, que era o maná, representava Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Preste atenção. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa
estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então o apóstolo Paulo, ele coloca aqui de uma forma muito didática e alertando as nossas vidas, que aquele povo não entrou na terra prometida, e nós também podemos deixar de entrar na terra prometida, que é o céu para a gente hoje, né? Nós podemos deixar pelos mesmos pecados que eles cometeram. Esse povo viu tanto milagre, e nós temos às vezes visto milagre de Deus suprir as nossas necessidades, curas acontecendo, libertações, gente restaurada, gente salva, coisa maravilhosa que Deus tem feito, e muitas vezes o que acontece? Nós ficamos igualzinho esse povo, os mesmos pecados, pecado da cobiça. O apóstolo Paulo fala aqui, cobiçosos, eles cobiçaram até a liderança de Moisés. Deus colocou Moisés como líder, Coré chamando outros líderes, falou: quem é Moisés? É só ele que é líder? Por quê? Porque havia cobiça no coração daquele povo. Cobiça. Não é porque eles queriam liderar só o povo, fazer coisas boas. Não, era cobiça. Queriam por ser, apenas por ser, para falar que eles eram alguma coisa. E quantas pessoas, o que é a cobiça? É querer o que é do outro. Deus deu o dom para o outro, o dom é do outro. Deus deu alguma propriedade, alguma coisa para o outro, Deus deu para o outro, glória a Deus. Não temos que ser cobiçosos, desejar o que é do outro, desejar ardentemente o que é do outro. E esse povo, ele era cobiçoso. O que aconteceu? Deus abriu um buraco na terra, e aquele povo todo que se revoltou contra Moisés, caiu no buraco, foram todos estragados, família, tenda, todo mundo foi. Por quê? Por causa da cobiça. Então nós temos que tomar cuidado, se nós queremos ser um povo abençoado, um povo, nós temos que tomar cuidado com a cobiça. Idolatria é tudo que a gente coloca no lugar de Deus. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Moisés demorou lá no monte, Moisés está demorando demais, vamos fazer um Deus para a gente, porque o Deus de Moisés não está aqui com a gente. Fizeram um bezerro de ouro, colocaram no lugar de Deus uma imagem. Tudo que nós colocamos na frente de Deus, seja o nosso trabalho, o dinheiro, nossa casa, nosso filho, nossa esposa, ninguém nem nada pode estar na frente de Deus. Tudo que nós fazemos é idolatria. Esse povo pecou com idolatria. Antes de a entrada na terra prometida, eles estavam ali. O que o apóstolo Paulo vai falando aqui com a gente. Além disso, ele colocou a prostituição. Num dia, caíram 23 mil por causa da prostituição. Eles prostituíram. Foi a queda deles, a imoralidade. Quantas vezes prostituição é todo pecado, na Bíblia é todo pecado sexual, tudo que vai contra a palavra de Deus, que não seja sexo dentro do casamento, homem e mulher, o resto tudo você pode procurar, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é prostituição. É prostituição. Ainda ele fala aqui, tentação a Deus. Eles tentaram a Deus. Quem é esse Deus? Nós estamos aqui nesse deserto, passando
necessidade, só esse pão vil, só o maná que Deus tinha criado, o melhor alimento, o mais nutritivo que pode existir, que poderia existir, e nutria todas as necessidades do deserto, de todos os alimentos, e eles tentando a Deus. Nós estamos sem água aqui, antes estivesse lá, tentando, duvidando de Deus, duvidando do poder de Deus, questionando a Deus. Deus está errado. Quantas vezes nós achamos que Deus está errado em determinadas situações? Deus sempre vai estar certo. Deus, Ele é poderoso, Ele conhece começo, meio e fim. Ele nunca vai querer nada que não seja o melhor para as nossas vidas, porque o objetivo maior é a nossa salvação em Cristo Jesus, é a gente morar no céu. Então nós temos que ter entendimento, a maior parte dos problemas que nós vivemos, a verdade é falta de obedecer à palavra de Deus. A grande maioria, alguns não, são acidentes da vida. Nós estamos no mundo caído. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter aflições, problemas, mas grande maioria é nós mesmos que causamos. E o terrível aqui é a murmuração, é reclamação, o tempo todo. Então, esses foram os 5 pecados dessa geração que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10, que nós temos que tomar cuidado na nossa vida, pois ele destrói. Esses pecados são terríveis, são as armas que Satanás usa, porque ele não quer o nosso bem, ele não quer que você conquiste, ele quer ver você para baixo, desanimado, derrotado. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, e a vida em abundância consiste em a gente fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir da prostituição. A palavra de Deus nos diz isso, fugir. Nós temos que fugir, correr. O pecado está de um lado, vamos para o outro. Porque se a gente ficar brincando no pecado, é como se a gente ficasse andando em cima do muro bem fininho, equilibrando. Uma hora a gente cai. Uma hora a gente cai. Porque aqui no versículo, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando a gente acha que está muito forte, que nós podemos ficar equilibrando, próximo à zona do pecado, cuidado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado com a cobiça, cuidado com a idolatria, cuidado, com a tentação a Deus, cuidado com a prostituição, qualquer pecado sexual, e especialmente com a murmuração, ficar reclamando. Quem é Deus? Não, Deus, não vamos voltar para o Egito. Tem muitas pessoas que ficam lá, não, estou vivendo tanto problema que eu acho que o mundo era melhor. O povo falou isso. Como que o mundo é melhor, o mundo lá fora é melhor? Era escravo, eles eram escravos no Egito. Assim como antes de a gente conhecer a Jesus, a gente era escravo do pecado. Escravo, quem dominava a nossa vida não era Deus, era o diabo. Escravos. Então nós temos que tomar cuidado com esses 5 pecados, que eles podem destruir o que Deus tem projetado para a nossa vida, que é ser um Josué, um homem que vai conquistar a terra prometida, um homem animado por Deus, que Deus fala com ele, um homem que tenha convicção no seu coração, que o melhor é andar dentro da palavra de Deus. É isso que tem que ser o objetivo da nossa vida.
E aí agora nós vamos falar um pouco desse líder, né? Tão maravilhoso e que realmente fez toda a diferença. Eu gostaria que você voltasse, pudesse estar com a sua Bíblia aberta, né? Lá em o livro de Josué, capítulo 1, que nós vamos estar falando um pouco sobre isso aí. Algumas características, né, do homem, de Deus. Interessante que Moisés, ele falou com Josué que ele seria o seu sucessor. E o capítulo, Deuteronômio, capítulo 31, logo aqui, 31, versículo 23, ele diz assim: e ordenou a Josué, Moisés falando, filho de Nun, e disse: esforça e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Deus falando, né, através de Moisés, para Josué: esforça-te. Ali, Moisés ainda vivo, Josué já sabia que ele seria aquele que seria o sucessor. Certamente, quando Moisés morre, nós temos a convicção, pelo texto, que Josué estava com medo, sem saber o que fazer, para onde ele iria. Ele não sabia, ele era o seguidor de Moisés, mas ele estava meio perdido. E aqui Deus vai falando com ele algumas coisas, e tem algumas coisas que nós temos que entender, que é para a nossa vida ter sucesso, para nós sermos líderes, para a nossa caminhada ser frutífera, para nós conquistarmos nessa terra, para nós termos a vida espiritual abundante. Algumas coisas são importantes. A primeira delas, que o grande líder, ele caminha com homens que abraçam a mesma promessa. Ele caminha com pessoas que abraçam a mesma promessa. Quando você está andando com gente que não abraça a mesma promessa que você, tome cuidado, você vai ser influenciado por esses homens. Josué andava com quem? Com Moisés, primeiro. Depois, ele ficou junto com quem? Com Caleb, que tinha as mesmas convicções que ele. Nós vamos conquistar. Caleb chega a dizer, lá em Números capítulo 14, olha, nós vamos comer aquele povo como um pão. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar. Basta agradar o Senhor, que se nós agradarmos a Deus, se nós estivermos dentro da palavra dele, o Senhor vai nos dar a vitória e a bênção. É tremendo. E nós precisamos entender, se nós queremos ter conquista, se nós queremos ser um povo animado, nós temos que ser um povo que sabe escolher até as amizades, com quem a gente anda, quem a gente ouve. Se você está andando com pessoas que só te colocam para baixo, que só questionam a Deus, que estão influenciadas e estão amando pecar, sai fora. Josué, ele entendeu que ele precisava estar andando com o mesmo povo. E Deus, ele é tão maravilhoso com Josué, que aquela geração toda que foi incrédula no ano passado, que duvidou que Deus era capaz de colocá-los lá dentro da terra prometida, ela toda pereceu no deserto. Ela morreu toda. Só os mais novos, aqueles que eram crianças ainda, aqueles que nasceram ali no deserto, né, durante aquele tempo todo, aqueles entraram com Josué na terra prometida. Cuidado com quem você está andando. Cuidado, quem são os seus amigos, entre aspas, se estão te levando para um caminho que te afasta de Deus, que te leva à derrota, que questionam e murmuram contra Deus o tempo todo, que são pessoas cobiçosas, que são idólatras, tome cuidado, você vai morrer no deserto como eles.
Você não vai entrar na terra prometida. Você vai tombar. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Nós temos que caminhar com homens, mulheres que abraçam a mesma promessa, que acreditam e têm a mesma fé que a gente, que adoram a Deus, que amam a Deus, e nós precisamos ter esse entendimento. Outra coisa que é importante é o líder, né? Ele aprende a lidar com os seus medos. Qualquer situação nova na nossa vida, desde a infância, ela, a princípio, o menino vai para a escola primeiro dia, bate um medinho, né? Uma situação nova que nós vamos viver, um emprego novo, enfrentar uma situação nova, mudar de uma cidade, tudo isso, às vezes, causa um certo receio no nosso coração, né? Então nós temos que aprender a lidar. E como é que nós aprendemos a lidar? Ouvindo a voz de Deus. Não temas, não temas, eu sou contigo por onde quer que andares, não te deixarei, nem te desampararei. Foi isso que Deus falou com Josué. Ele estava com medo? Estava. Era uma nova situação. Agora, em vez de ser o liderado, ele era o líder. Ele tinha que tomar as decisões, e ele precisava entender que ele tinha que conquistar aquela terra. Esse era o objetivo de Deus para ele. Moisés está morto, agora você que vai entrar e vai conquistar a terra. Ele tinha um objetivo de conquista, como todo líder deve ter objetivos para conquistar. Ele não poderia de forma nenhuma ficar com medo, senão ele não entraria. Por isso Deus fala com ele: não temas. É o que Deus está falando conosco. Não temas. Se Deus estiver com você, quem é o diabo? Quem é o inferno? Quem é todo mundo? Tem gente que fala, mas todo mundo. Todo mundo é minoria quando nós estamos com Deus. Porque Deus é maioria. Deus é a última palavra. Deus é o supremo ser. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é que ordena a cura e ninguém pode impedir. A palavra de Deus nos diz, agindo Deus, quem impedirá? Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o nosso Deus. Então, nós precisamos entender que os medos, eles vão ser vencidos. E Deus ainda fala com ele, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Nunca conquistaremos nada sem esforço e sem ânimo. Adiantaria Josué ficar sentado na porta, na entrada da terra prometida ali, olhando a terra prometida, parado? Não. Nós só vamos atravessar Mar Vermelho quando nós obedecemos a Deus e agimos. Diga ao povo de Deus que marche. Diga ao povo, marche. Quando eles começaram a marchar, esforço. Deus mostra para Josué, tem que ter esforço. Todo mundo acha assim, Josué conquistou a terra prometida sem esforço. Não, foram 5 anos lutando naquela terra, conquistando uma cidade, conquistando outro, derrubando outro povo, animando o povo, estabelecendo um povo em determinadas cidades.
orientando, todos esforço. Ninguém conquista nada sem esforço. Parado, desanimado, com o pé no chão, achando que as coisas todas vão cair do céu. Cai fogo do céu? Cai. Muralhas caem? Cai. Mar Vermelho, o milagre de Deus, mas todos os milagres que a gente vê, teve que ter esforço, teve que ter ânimo, né? Até os milagres que nós vemos na palavra de Deus, nós vemos um esforço de pessoas. A mulher do fluxo de sangue, ela estava esforçando, correndo atrás, eu quero tocar em Jesus, então somente tocar nas vestes dele eu serei curada. Esforço. Quando ela chega perto de Jesus, Jesus fala com ela o quê? Tenha ânimo, você está curada. Tenha ânimo. Quando aqueles homens levam um paralítico até Jesus e descem o paralítico, 4 homens, desce ele até na casa onde Jesus estava, em Cafarnaum. Esforço. Esforço. Pensa bem, carregar um homem numa maca até lá, levar ele até no telhado, descer ele até próximo a Jesus, que Jesus fala com ele, tenha bom ânimo, a salvação chegou a você. Quando eles questionam, olha, o que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então, levanta e anda, pronto. Mas teve esforço, ânimo, pessoas que acreditam, que realmente vão para frente. O desânimo é uma derrota na nossa vida, como o medo nos destrói, né? E o grande líder espiritual, cristão, não só líder, influenciador no mundo aí, ele tem a visão de quê? Da terra prometida. Tudo que nós fazemos hoje, nós temos que estar olhando especialmente, não só as conquistas terrenas, mas a conquista maior, que é o céu. Josué, ele estava querendo entrar na terra prometida. Ele não estava preocupado com a Síria do lado, com o Egito, conquistar o Egito. Não, vamos voltar agora, Deus vai... Não, ele estava preocupado, mais que as conquistas terrenas, com o objetivo principal, que era a terra prometida. Estabelecer ali um povo de Deus, um povo diferente, que adorava a Deus de uma forma diferente, que tinha princípios de moralidade, que tinha conceitos que são conceitos que levam à adoração a Deus. Ele tinha esses objetivos, que a lei que foi dada a Moisés, ela fosse cumprida ali, que ninguém se desviasse do caminho. Esses eram objetivos, e nós, como servos de Deus, cristãos, nós temos que ter esse objetivo. Pai, você tem o objetivo de ver seu filho, como eu tive também, e consegui formar meus filhos, de ter o filho formado, é uma conquista, é uma bênção, mas é a conquista maior, se ele conquistar tudo aqui na terra, se ele tiver todo ouro e prata, se ele for o homem mais rico do mundo, se ele tiver isso, se ele não tiver a visão celestial, se ele não tiver nos caminhos do Senhor, de nada vale isso, nada vale isso. A influência maior que nós temos que ter sobre os nossos filhos, sobre as pessoas, é mostrar para elas que mais do que conquistas aqui na terra, são as conquistas que nós temos do céu, que é sermos salvos em Cristo Jesus. Por isso nós pregamos contra o evangelho da prosperidade, porque ele prega uma prosperidade falsa. Venha para Jesus, você vai se tornar rico.
E as pessoas vêm e muitos se decepcionam porque não vão ficar ricos. Decepcionam e se afastam do Evangelho, porque o objetivo delas era um só: conquistas terrenas. Mas quando nós damos o que a palavra de Deus diz, Deus é o Deus da prosperidade? Sim. Ele supre as nossas necessidades? Sim. Jesus Cristo falou que vinha para dar vida e vida em abundância? Sim. Sim. Tudo é sim. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é nós sermos salvos em Cristo Jesus, sermos moradores do céu, irmos para a nossa mansão celestial, que Ele prometeu: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria-vos dito, vou preparar-vos lugar. Esse é o nosso objetivo principal. Assim como o líder, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, o objetivo principal não é só as conquistas terrenas, mas é ser um cristão autêntico que leva a palavra de Deus para que as outras pessoas tenham entendimento que aqui tudo passa. Tudo vai passar aqui. Então nós temos que ter isso. E para a gente estar terminando aqui, o líder, ele pauta-se pela palavra de Deus. Tudo que ele vai fazer está de acordo com a palavra de Deus? Faço. Não está de acordo com a palavra de Deus? Não faço. Se eu promovo, se eu tenho um trabalho, se eu estou levando tudo dentro do meu trabalho, conforme a palavra de Deus, bênção. Ah não, mas isso aí não tem problema, todo mundo faz, um roubo aqui, uma corrupção ali. Nós estamos vendo exemplo agora, pessoas até tidas, né, como pastores, líderes, etc., com nome totalmente lameado, porque se envolveram, não tem problema, não tem importância, todo mundo faz. E aí, qual que é o mais importante? É estarmos dentro da palavra de Deus, é pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Aqui Deus fala com ele claramente, olha, no versículo 7, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem sucedido? Bem sucedido não é só ter dinheiro, bem sucedido é família abençoada, bem sucedido é ter um nome que as pessoas podem olhar e o nome está limpo, ficha limpa, integridade, que Deus principalmente possa olhar e falar como falou com Jó, falou para Satanás lá, está vendo meu servo Jó? Olha bem, homem íntegro, reto, desvia do mal, não quer saber do pecado, quer saber das coisas certas, ele anda segundo a minha palavra. É isso que Deus fala com bem sucedido. Para Deus é isso. Jó perdeu tudo, ele deixou de ser bem sucedido? Não, para Deus não, porque Deus dá tudo em dobro de novo para ele, para mostrar assim, ó, eu tenho o controle de todas as coisas, eu dou a quem eu quero, eu dobro quando eu quero, eu tiro quando eu quero. O objetivo principal é ficar firme na palavra de Deus. O líder, o verdadeiro líder cristão, ele anda dentro da palavra de Deus. Lá em Josué, capítulo 24,
versículo 31, diz o seguinte: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Poder da liderança, ela marca a vida das pessoas. Se você for um líder segundo a palavra de Deus dentro da sua casa, você vai marcar as gerações. Se você marcar seu filho, seguir o seu caminho, vai marcar seu neto. Pode ter desvios? Pode. Porque nós não temos responsabilidade espiritual, individual da vida dele. Nós temos responsabilidade, sim, de ensinar a palavra, de mostrar os caminhos, de dar exemplo, etc. Mas as decisões são individuais. Eu não levo minha família para o céu. Não levo. Eu prego a palavra de Deus, eu os influencio, dou exemplo, para que eles possam entender que tem um Deus maior, um Deus melhor. E nós vemos aqui, quanto Josué estava na liderança, aquele povo serviu a Deus. E ainda, alguns que conviveram com Josué, que eram anciãos, e que tinham aprendido com Josué, o que é ser um líder de verdade, que eram certamente pessoas que ajudavam na liderança, na governança da terra, lá, porque Josué não poderia estar em todos os lugares, eles ainda serviram ao Senhor. Morreram esses, eles começaram a se desviar do Senhor. Levantavam um juiz que era bom, no livro de Juízes mostra isso, eles serviam a Deus e eles prosperavam durante aquele tempo que aquele juiz. Morria aquele juiz, daí o povo para o pecado de novo. Eu acho interessante que Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele toma uma decisão muito importante. Ele diz o seguinte: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, já velho, sabendo que ia morrer, ele fala com ele: vocês podem servir os deuses lá de onde vocês vieram, lá do Egito, vocês podem servir os deuses aqui dessa terra, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exemplo de um servo de Deus, líder, que o tempo todo perseverou diante de Deus. Chega ao final da vida e pode falar: olha, vocês podem escolher quem vocês quiserem, mas eu fico com Deus. O verdadeiro líder cristão, ele não abre mão de estar com Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus. E você é um líder, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja às vezes entre os vizinhos, seja entre alguns amigos. Você tem que influenciar e não ser influenciado. Isso é líder. Líder não é quem manda, líder é quem influencia. Então você pode ser esse líder como foi Josué. Dentro dos seus limites, onde Deus te colocar, mas que você seja um líder que influencie a sua geração
como Josué influenciou a sua geração. Mesmo não sendo Moisés, porque Moisés, a palavra de Deus diz claramente, nunca mais se levantou um líder como Moisés em Israel, que Deus usasse tanto, com tanto poder, com tanta autoridade. Nunca mais se levantou. Mas Josué ocupou a liderança, obedeceu a Deus, entendeu que o líder precisava ter um espírito de conquista, que o líder tinha que enfrentar os seus medos, tinha que ser animado e tinha que obedecer à palavra de Deus. Que você possa ser esse líder. Comecei dizendo isso, termino dizendo isso. Se você guardou apenas isso, certamente Deus vai te abençoar. Não temas, não te desanimes. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te desampararei, não te deixarei. É o resumo aqui da palavra de Deus. Apenas ande na minha palavra, me siga, e você será bem-sucedido por onde quer que andares. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. A palavra de Deus, se ela não for aplicada na nossa vida, não tem sentido. Eu creio que, assim como eu fui desafiado, você também está sendo desafiado nessa manhã a ser um líder, não um chefe, não uma pessoa, eu mando e todo mundo tem que... Não é isso não. É alguém que influencia porque sabe que Deus te colocou dentro dessa casa, daquela casa onde você mora. Deus te colocou naquele trabalho, Deus te colocou naquela escola, Deus te colocou ali naquela vizinhança, para influenciar pessoas, para influenciar. E Deus quer que você conquiste, tenha propósito na sua vida, tenha propósito. Ninguém pode levantar pela manhã sem um propósito. Tenha propósitos. Seja animado, esforça-te. É esforço. Preguiçoso nunca conquista nada, ele está sempre desanimado. E anda na palavra de Deus. Suas conquistas que não são baseadas na palavra de Deus, elas são como uma casa na areia, vão cair, como nós estamos vendo por aí, vão cair. Mas as suas conquistas que estão na rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus, elas subsistirão. Virão os ventos, virão as muralhas, virão os inimigos, virão as tempestades, mas ela vai ficar firme em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, porque Senhor, quão linda é a tua palavra, quão maravilhosa ela é, como ela é inspiradora, como ela nos ensina. Pai, em nome de Jesus, que esses ensinamentos que o Senhor nos dá nessa manhã, eles sejam aplicados na nossa vida. Começa na minha vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, aquele que está em pé, cuide que não caia.
Senhor, que eu possa permanecer na Tua palavra, não me desviando, nem para a direita, nem para a esquerda. Que eu olhe, Senhor, para aqueles pecados que são aqueles que nos derrotam, como a cobiça, como a murmuração, como a prostituição, como a idolatria, como a tentação a Deus. Ó Deus, que elas não possam, Senhor, contaminar a nossa vida, em nome de Jesus, mas que a nossa vida seja pautada na Tua palavra, nas Tuas regras. As Tuas regras são melhor para a vida. O Senhor nos deu um manual de vitória, um manual de conquista, um manual, Senhor, de estar na Tua presença, de ser abençoado pelo Senhor, e nós, Senhor, queremos seguir esse manual, nunca desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ó Deus, todo espírito de medo, ó Pai, nós repreendemos no nosso meio, em nome de Jesus, todo desânimo, Senhor, que tem abatido sobre as nossas vidas, ó Pai, saia em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos nos esforçar, e nós vamos conquistar a nossa terra. Nosso objetivo, sim, ó Pai, é ter conquistas na terra, e o Senhor nos dá isso também, ó Pai, mas Senhor, que a nossa visão seja a visão da terra prometida, do céu que o Senhor tem preparado para a gente, ó Pai. E Senhor, quando nós temos a visão do céu, nós não nos desviamos da Tua palavra, e quando nós não nos desviamos da Tua palavra, nós recebemos a bênção e a vitória do Senhor. Dá essa vitória ao Teu povo, dá entendimento, que o Teu povo possa sair deste lugar renovado pela Tua palavra, ó Deus, que ela é aquela que nos direciona, ó Pai. Muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, dá-nos um dia maravilhoso, prepara, Senhor, um culto grandioso ao Teu nome à noite, ó Pai. Nós vamos aqui estar louvando o Teu nome, através de uma cantata de Páscoa, Pai, do musical de Páscoa, onde nós vamos estar reverenciando tudo o que o Senhor fez para a gente, ó Pai. O Senhor nos deu a vitória ali naquela cruz do Calvário, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu o pecado, venceu a morte, foi até o inferno, tomou a chave de Satanás, e nos dá a vitória no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, que possamos louvar por todos os nossos dias o Teu nome. Muito obrigado por todas as coisas, abençoa o Teu povo, prepara o nosso coração para as conquistas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vá com a sua bênção, com a sua vitória, em nome de Jesus.